Tá, vai. 1, 2, 3, vai. Parabéns para você nessa data querida. É o que a gente fala hoje para a cidade de São Vicente. Estamos ingressando aí mais um ano no nosso Câmara em Foco. Estamos aqui mais uma vez no plenário da Câmara Municipal de São Vicente. E dessa vez um motivo célebre, um motivo muito para se comemorar. São Vicente fará o seu aniversário, como eu cantei, parabéns para você. Fica até aqui em off, né, que a gente tá fazendo essa segunda tomada, porque eu acabei esquecendo a letra do parabéns, olha que beleza. Maravilha, né? A gente acaba com a correria do dia a dia aí, esquecendo de coisas básicas, mas a gente não esquece da importância de como é sublime a cidade de São Vicente para a história do nosso país, para a história do nosso Brasil. E agora, no dia 22 de janeiro, São Vicente completará 491 anos de fundação. Mas não só a fundação como cidade, né? Estamos aqui ao lado, antes de tudo, primeiramente vamos aqui apresentar um cara que já é praticamente mais do que conhecido, já é de casa aqui do nosso Câmara em Foco, e a Câmara Municipal também é a casa dele, mais de 30 anos de contribuição. José Carlos Fernandes está aqui para falar um pouco sobre a história de São Vicente, falar um pouco também sobre a importância da cidade para o país e também contar um pouco das nuances, as particularidades que só a célula máter da nacionalidade brasileira tem. Dessa vez eu falei certo, né? Eu sempre acabo me atrapalhando para falar desse termo de São Vicente. Mas, José Carlos, muito obrigado aí mais uma vez por estar com a gente aqui no Câmara em Foco. Dessa vez um Câmara em Foco muito mais do que especial, porque 491 anos não se faz toda vez, né? Uma vez só, e São Vicente está sendo agraciado aí com mais um aniversário, com mais uma data para celebrar a grandeza dessa cidade. Zé Carlos, muito obrigado por participar. Obrigado. E, Vitor, é uma honra, um prazer estar aqui com você. E assim, você fala, 491 anos. Então, no dia 22 de janeiro de 1532, foi a chegada do Martim Afonso de Souza, né? O Martim Afonso de Souza, a par de ter uma relação com o rei de Portugal como filho, né, bastardo, né? Ele tinha uma excelente relação com o rei e aí então foi dada a ele a missão de aqui instalar a primeira vila no continente americano. Foi a primeira vila, né? E tomar, digamos, posse, né, de São Vicente. E São Vicente recebeu, né, porque aqui antes era conhecida como a Ilha de Guaiaó, e ela recebeu essa denominação de São Vicente porque a chegada dele coincidiu com o dia do mártir São Vicente, né, de São Vicente Mártir, que teria morrido na defesa de Jesus, tal, da defesa das convicções cristãs, né? Então a cidade foi homenageada com o nome de São Vicente. E aí, assim, por uma questão de respeito aí à história, né? Na verdade, essa instalação não se deu com a chegada do Martim Afonso no dia 22 de janeiro, mas sim no dia 22 de agosto de 1532. Então, foram necessários alguns meses para que, sob ponto de vista legal, jurídico e histórico, fossem realizadas as primeiras eleições no continente americano. Então, por isso que São Vicente é considerada a célula máter, a célula mãe, a primeira célula jurídica, né, digamos assim, do continente americano. E aí isso se dá em 22 de agosto de 1532. Então depois aí eu espero que a TV aí faça algumas inserções de algumas placas aí indicativas dessa questão. A gente tem aí a comemoração por parte da Câmara de Atibaia, que reconhece essa questão de ser São Vicente a primeira Câmara, né? E a gente tinha algumas características diferenciadas, né, nas câmaras municipais. Eles tinham 3 vereadores, né? Então mudou muito de lá para cá. E esses vereadores, eles eram um procurador, um amotacel, né? E a gente tinha o escrivão também, né? Então cada um tinha uma função específica. Então o procurador mais a função executiva, né? E também judiciária. O amotacel cuidava do mercado e do suprimento de mercadorias, né? O controle de chegada e de mercadorias. E a gente tinha aí o escrivão que cuidava da parte documental, né? Transcrição documental. Então essas são algumas características.
E já falando de Câmara, né, aproveitando o gancho também de trazer esses paralelos históricos que a gente tem do início da civilização, do início de basicamente tudo que temos atualmente, para também, por que não falar de um passado até que recente, né? Você com seus mais de 30 anos de contribuição aqui para a Câmara Municipal de São Vicente como consultor jurídico, imagino eu, né? Desde o princípio, com certeza você sabe muito do papel que uma Câmara Municipal tem para o desenvolvimento de uma cidade, para as principais diferenças que a gente tem, ou então para as principais questões, né, que o município pode sofrer, com tudo que engloba, com todas as particularidades, com todas as coisas mais específicas, né, até por conta de contingenciamento, ou então por gestão de crise, que uma Câmara Municipal tem. E nesses seus 30 anos, como você vê o papel dessa casa para o desenvolvimento da cidade de São Vicente, como vemos agora? Perfeito, essa pergunta é muito interessante porque assim me vem à memória uma sessão histórica muito interessante. Teve inclusive algumas agressões físicas, inclusive de vereadores aí na coxia, né? Porque foi na época da implantação do transporte chamado transporte alternativo, que depois foi redenominado como autolotação, né? Depois teve algumas modificações em termos de legislação, mas era basicamente o seguinte: havia uma reivindicação, na verdade, de transporte de Santos para São Vicente, porque o transporte regular, né, na época já era, se não me engano, já era MTU, né? Antes disso era a Aviação Santos-São Vicente, né? E aí depois MTU assumiu esse transporte. Era insuficiente, era irregular, não atendia bem principalmente ao pessoal da região continental. E isso foi agravado, inclusive, pelo final do TIM, que era o transporte intermetropolitano, que você, obviamente, pela idade que tem, nunca usou o TIM, né? Mas o pessoal usava muito, e é onde é o VLT. Então, onde tem aquela estação Cidadania em Santos, era o início, e ela terminava lá onde passava pela ponte dos Barreiros e terminava lá na região continental. Então era um transporte bastante utilizado. Aí com o final do TIM, né, com a ideia de que ele não podia ser sustentado economicamente, tal, que foi uma grande bobagem, né, uma grande besteira, que aquele transporte era muito bom, era muito... lógico que tinha seus problemas, mas você não soluciona tirando o sofá da sala, né, que nem dizem por aí. Mas, infelizmente, o término daquele transporte trouxe uma necessidade de que as pessoas tivessem um transporte Santos-São Vicente que fosse, que não dependesse tão somente da MTU. Aí o que aconteceu? Esse transporte foi proibido. Houve apreensão de veículos, houve uma grande confusão, porque esse transporte alternativo não era permitido, ele era clandestino, era chamado transporte clandestino. Aí isso resultou no quê? Um movimento para que, ao menos em São Vicente, esse transporte clandestino fosse oficializado. Houve uma tentativa por parte do ex-prefeito Luca de regulamentar isso, ele não conseguiu, porque os taxistas fizeram um protesto aqui terrível, sabe? Os taxistas vieram aqui, quase quebraram a Câmara de raiva de o sistema vai quebrar, o sistema vai destruir com os táxis, etc. e tal, mas ele tinha características bem diferenciadas. Era um transporte que não era individualizado, então, portanto, você não ia de ponto a ponto. Então, obviamente, tinha diferenças em relação aos táxis, mas os taxistas não queriam saber disso. Eles simplesmente não queriam. E houve uma grande divisão, né? E aí isso não permitiu que fosse aprovado. Com a eleição do Márcio, o Márcio havia se comprometido com os chamados perueiros, né? Que na época eram mais peruas, depois viraram micro-ônibus, etc., outras formas, mas a maioria eram peruas Kombi, né? Então, um compromisso com os perueiros de estabelecer um transporte chamado alternativo, né? Um transporte coletivo alternativo. E aí foi regulamentado isso. Aí o que trouxe isso? Duas consequências bastante significativas. Uma delas, o desenvolvimento da cidade de São Vicente, principalmente o comércio. Então, o comércio da cidade de São Vicente era considerado um comércio secundário,
ou seja, um comércio cuja movimentação, circulação de pessoas, volume de mercadorias era muito inferior a de Santos, o centro de Santos. Aí o que aconteceu? Com essa modificação, o centro de São Vicente passou a ter um boom, um desenvolvimento assim absurdo. E o Márcio França também baixou para 1% o ISS. Tá, o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que compreende aí as atividades retroportuárias, atividades de prestação de serviço na área de financeira, né, de locação de imóveis e tal. Então, uma série de atividades que pagam o imposto municipal. O que aconteceu? As empresas que eram de Santos acabaram se transferindo para São Vicente, que aumentou também a arrecadação do ISS, o ISSQN. Só que depois houve uma interferência por parte do Senado Federal, que estabeleceu uma alíquota mínima em 2%, então São Vicente já não podia mais estabelecer uma alíquota diferenciada em relação a outros municípios, e isso acabou se diluindo, digamos assim. Mas foi importante para transferir para São Vicente uma arrecadação de que São Vicente nunca dispôs, porque na verdade São Vicente, embora tenha um número de mais de 330 mil habitantes, ela não tem, eu acho que agora já são 360, né? Não me engano. Ela não dispõe de uma arrecadação compatível com o tamanho da cidade. Santos teve perda populacional, agora no último censo do IBGE, enquanto São Vicente teve um pequeno acréscimo populacional. Então, mas não houve um acréscimo de arrecadação compatível com o tamanho da cidade. E isso traz, logicamente, muitos problemas, né, em relação à capacidade de investimento da cidade, né, em infraestrutura, em educação, em saúde, etc. e tal. Mas o que eu destaco é que foi muito importante a Câmara ter entendido a necessidade naquele momento dessa modificação do transporte coletivo, que com o tempo, lógico, sofreu vários desgastes, mostrou-se ineficiente, mostrou-se com muitos problemas, houve uma concentração na mão de algumas pessoas, né? O transporte alternativo que acabou sendo afastado como possibilidade, né? Esse transporte por um só prestador de serviço, não uma empresa, mas um prestador de serviço. Então tinha problemas na área de seguro, tinha problema na área de se sofre algum acidente, tinha problema na área do registro do auxiliar do condutor. Então tinha muitos problemas, né? Então, mas naquele momento foi muito importante para o desenvolvimento da cidade de São Vicente. E foi muito ruim para Santos, porque até agora Santos ainda não conseguiu, o centro de Santos ainda não conseguiu se recuperar, do ponto de vista econômico, em relação ao centro de São Vicente, que teve um boom, né? A minha esposa teve ontem aqui no centro de São Vicente, ficou espantado com o volume de pessoas que circulam, por exemplo, nas lojas de cosméticos, né? Tem uma loja enorme de cosméticos aqui em São Vicente, que eu não vou fazer jabá e também não vou fazer merchan, né? Mas eu também não sei o nome, então não poderia nem fazer o merchan, mas que mostra que São Vicente tem várias lojas de aluguel de roupas, de compra de vestidos para festas, de lojas para festas, uma coisa assim. Os mais diferentes setores da economia circulam muito pelo centro de São Vicente, o que traz uma, digamos, ajuda muito significativa. Então, acho importante a gente destacar, e eu destaco isso porque eu acompanhei esse processo, né? Era um processo onde o centro de São Vicente era tido como, não, mas lá a gente paga mais caro do que em Santos. E hoje a gente tem uma condição melhor do centro de São Vicente em relação ao centro de Santos. Com toda certeza, e essas memórias de um passado recente que são importantes justamente para traçar esse paralelo e também projetar, por que não, um futuro maior. Mas agora indo para um lado mais pessoal, vamos falar agora da pessoa física José Carlos Fernandes. A gente sabe que há quase 30 anos, mais de 30 anos na verdade, né, o senhor já é um contribuinte aqui da Câmara Municipal de São Vicente, apesar de creio que você não seja natural de São Vicente, né? Você já falou que em off aqui pra gente, mas tem essa ligação muito forte. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa sua ligação com a cidade mesmo, com seus vínculos aqui
com o município de São Vicente, até para trazer esse ponto mais caloroso, né, mais humanizado, porque todo mundo sabe que, apesar de 300 mil habitantes para mais, ter esse caráter, esse corpo aí de uma cidade já desenvolvida, uma cidade grande, mas as cidades da Baixada Santista têm essa particularidade dos vínculos, né, de todo mundo conhecer todo mundo. Aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse fator aí, para quem está acompanhando a gente no Câmara em Foco. É bastante interessante isso que você está falando, porque realmente eu tenho uma ligação afetiva com São Vicente que vem desde a época da minha adolescência, né? Então, assim, não infância, porque a minha infância eu vivi num bairro chamado Jardim Piratininga, em Santos, né? Então eu nasci no centro de Santos, morei lá até os 7 anos de idade, depois me transferi para o Jardim Piratininga, que é um bairro em Santos, é o último bairro de Santos antes de chegar a Cubatão. Então é o Jardim Piratininga, depois é o Casqueiro. Tanto que eu estudei no Casqueiro, então tenho algum vínculo com o Cubatão por conta de ter estudado no Casqueiro. E depois disso, depois de ter estudado no Casqueiro, eu passei a fazer a faculdade de Direito, né? Eu fiz cursinho e tal, e fiz a faculdade de Direito em Santos, o que me trouxe, assim, eu já tinha um envolvimento com o movimento de Igreja Católica, né? Então eu fazia parte da Pastoral da Juventude, fazia palestras na parte... Então, assim, a minha questão afetiva com o microfone também já vem desde aquela época, né? Então, a gente dava palestras, né? Fazia círculos de discussão, né? A gente ajudou a montar no Jardim São Manuel, que era um bairro contíguo ao Jardim Piratininga, a gente montou as comunidades eclesiais de base, né? E eu conheci pessoas como Renato Caruso, né, que foi vereador aqui em São Vicente, Alfredo Moura, que foi presidente, inclusive, dessa casa. Os dois foram presidentes dessa casa. Então, o meu vínculo com a Pastoral de Juventude acaba se fortalecendo em função desses dois nomes, né, que faziam parte da Câmara daqui. E um dia, né, participando dessa Pastoral da Juventude, que ficava em Santos, na Conselheiro Neves, a sede da Pastoral, que era vinculada à Diocese de Santos, me convidaram para participar de uma sessão aqui na Câmara de São Vicente, só que era uma sessão na sede ali em frente àquela casa de móveis, ai meu Deus, agora, na 15 de novembro. E aí a sede do prédio lá da Câmara ia receber uma sessão, ia ser votado um requerimento apresentado por um vereador, que eu não recordo o nome, mas esse vereador havia pedido a expulsão de 2 padres, especialmente de um deles, né? Um outro, eu acho que já não estava mais em São Vicente, mas era o padre Vicente Frizzulo, né? E a gente chamava ele de Padre Vicente, né? O nome dele era Vincenzo Frizzulo, que ele era italiano. E tinha uma lei, na época da ditadura, que era a lei dos estrangeiros. E ela permitia que o estrangeiro que tivesse algum envolvimento político que pudesse ser expulso. E havia a votação desse requerimento. E nós fomos lá e a gente ficou de costas para o vereador, vaiou o vereador, houve muita manifestação em relação a esse requerimento que acabou não sendo aprovado, mas que trouxe, digamos assim, um certo constrangimento, né, em relação a naquela composição da Câmara. Por quê? A verdade, a expulsão era porque o Padre Vincenzo, né, o Padre Vicente, que aliás agora ele ministra a Eucaristia ao Papa, né? Ele é um cara que tem muito prestígio junto à Cúria de Roma, né, junto ao Papa Francisco, e ele é uma pessoa de uma bondade absurda. E houve uma grande enchente em São Vicente que muita gente ficou desabrigada. Então ele pegou o dinheiro que era da diocese e comprou leite em pó, comprou uma série de coisas e tal, e foi criticado por essa atitude, né? E aí quando ele foi entrevistado,
ele disse assim, não, mas essas atitudes tinham que ser tomadas pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal não vai fazer nada, quer dizer, o município está nessa situação de tamanha gravidade, de calamidade pública e a Câmara não vai fazer nada. Aí o vereador se sentiu ofendido com isso e pediu então a expulsão do padre. Isso já, digamos assim, já houve um acerto histórico, porque a Câmara depois concedeu o título de cidadão vicentino ao padre Vicente, que fez um trabalho maravilhoso na Zona Leste em São Paulo, né? Em São Miguel Paulista, na chamada Vila Curuçá Velha. Né, um lugar assim bem em São Miguel Paulista, montou um centro de juventude lá, fez uma série de questões. Padre Vicente, se estiver me vendo aí, um abraço a você. Não sei, muito provavelmente ele não vai ter acesso a isso, talvez mais tarde, né? Mas vai aí um abraço ao meu querido vereador e ex-presidente da Casa, Alfredo Moura. Saudades do falecido vereador Renato Caruso, né? E assim, essas questões eram questões afetivas, tanto é que quando eu fui aprovado aqui no concurso da Câmara de São Vicente, porque antes disso eu fui procurador em Guarujá, né? Trabalhei como procurador da Prefeitura de Guarujá. E aí eu passei no concurso, vim para cá, para a Câmara, e o Renato Caruso falou, mas foi você que passou no concurso para consultor jurídico? Poxa, quando eu olhei a foto não reconheci você e tal. E ele era primeiro secretário naquela época. E eu lembro bem que ele falou uma coisa para mim que me marcou muito na época, né? Ele disse assim para mim, aqui há uma questão muito interessante sobre o monopólio da informação. Então as pessoas detêm o monopólio da informação. Então, aquilo que ele me falou me fez mudar a minha visão a respeito das coisas e nunca deixar que eu fosse mais um dos detentores do monopólio da informação. Ou seja, eu sempre compartilhei informação, o Vitor sabe disso, né? A gente trabalha com isso o tempo inteiro, com informar as pessoas do que está sendo aprovado no plenário, informar os vereadores qual deve ser a conduta deles. Eu estou para fazer um treinamento aí nos próximos dias, para a gente poder não ter esse monopólio da informação, para que a informação possa de fato circular e as pessoas possam de fato serem bem informadas, não se informar só com fake news na internet, né? Então, se informar com fontes realmente legítimas, com fontes que sejam checadas. Então, se você tem alguma dúvida, vai lá, checa, faz uma checagem, né? Faz uma checagem para saber se a fonte... Exatamente, né? Pode confiar na ISTV, pode confiar no Vitor, né? Mas, assim, confiar nas fontes realmente que tenham fundamento para a gente evitar que hoje, naquela época a preocupação era com o monopólio da informação. Hoje em dia a preocupação é com a distorção da informação, né? Com a informação falsa, com a fake news, né? Que são um verdadeiro demônio a atormentar, a criar velhas passando mal, crianças sendo presas, né? Então, coisas que são absolutamente falsas, né? E que infelizmente, né, são totalmente descabidas. Com certeza. E aí, sabendo... Cada um, como eu costumo dizer, né? Quando temos grandes histórias como a história de São Vicente, ou então de diferentes instituições, ou então de locais diferentes, muitas outras histórias se infiltram dentro dessas histórias. Então, é muito importante saber, principalmente do José Carlos, que está sempre aqui com a gente no Câmara em Foco, de onde veio, de onde se originou toda essa ligação com a cidade de São Vicente. E também, pelo passar dos anos, você convivendo com o cotidiano da Câmara e também com tudo que acontece, com as questões que São Vicente recebe, de tudo que vem a plenário, né, também para ser solucionado, para ter a sua resolução de forma aí, às vezes em primeira discussão, segunda, de forma definitiva, como a gente já está acostumado com esse beabá de Câmara aqui. Mas agora, sabendo mesmo, quais são as principais diferenças que você percebe, né, ao caminhar pelas ruas de São Vicente, ou então por ver realmente as questões que são trazidas aqui para o plenário, nesse decorrer das décadas que você está aqui na Câmara até o presente momento? A gente teve muitas mudanças, né? Então, eu destaco algumas. A implantação da Guarda Civil Municipal, Guarda Civil Municipal,
Destaco também aí esse sistema de vigilância também, é um sistema bastante importante que foi implantado aqui no município pelo atual prefeito, né, Caio Amado. Destaco algumas questões relacionadas, como eu já falei, sobre o desenvolvimento do Centro de São Vicente, né? A gente fala muito de carências, etc. e tal, do município de São Vicente, mas a gente também precisa destacar algumas coisas positivas, né? Eu acho que a questão do transporte urbano de passageiros melhorou bastante, né? Eu acho que evoluiu muito, né? Exatamente, né? A gente teve alguns problemas muito sérios, decorrentes principalmente da questão da pandemia, que trouxe problemas não só para São Vicente, mas para o país inteiro, para o mundo inteiro, na verdade, né? Então, eu acho que, assim, essa questão, se houve alguma coisa boa, sob o ponto de vista da pandemia, que lógico foi uma desgraça generalizada, né? Mas se houve alguma coisa que eu possa destacar como positivo, foi exatamente a gente poder possibilitar a ter um desenvolvimento no trabalho remoto, no ensino remoto, em várias questões de desenvolvimento nessa área, que foram bastante significativas, né? Então, eu destaco aí a redução da necessidade do papel, né? Então, a gente tem reduzido bastante a quantidade de papel que é produzido, né? E dá para se ver assim claramente, porque antes o meu lixo vivia cheio de papel, agora já não é assim tão comum, né? Eu acho que as questões da cidade, da relação Câmara e Prefeitura melhorou bastante, né? Há uma integração muito maior do que existia antes. Antes havia um antagonismo muito forte que a gente vivenciou em algumas gestões aí passadas, né? Principalmente na gestão do Luca, que houve algumas questões aí relacionadas ao pedido de afastamento, de cassação do mandato do Luca, né? Houve um processo bastante desgastante, a recusa do ex-prefeito Luca em repassar recursos para a Câmara, né? Mas essas questões, né, como eu disse, falei que não ia falar nada negativo, mas a gente pode estabelecer o seguinte: houve uma evolução muito grande em relação a essa relação com o prefeito. Isso talvez tenha sido dado o start a partir da eleição do Márcio França, né, do atual ministro de Portos e Aeroportos, né, o ex-governador Márcio França. Então, eu acho que ele, como prefeito, desenvolveu uma relação com a Câmara bastante positiva no que diz respeito a isso. Depois, o que teve sequência, o Tércio Garcia também tinha uma relação bastante positiva com a Câmara, fazia muitas reuniões, muitas conversas, muitas tratativas, né? Então, logicamente, São Vicente historicamente, o que a gente considera como um patinho feio, mas eu acho que essa condição está modificando um pouco, né? A gente pode ter orgulho de algumas coisas em relação a São Vicente. Eu acho que o comércio vicentino, a gente deve se orgulhar dele. Eu acho que é um aspecto bastante positivo, né? E se orgulhar do movimento que fez a reforma da ponte ser um sucesso, né, que foi um movimento que não pode ser imputado tão somente a políticos, mas principalmente à organização da sociedade, que exigiu, né, houve uma pressão popular muito forte que exigiu essa reforma. Então, se os políticos conseguiram trazer recursos para executar a reforma, se a reforma efetivamente aconteceu, ficou provado que essa ponte é muito importante para a população vicentina, pelo sofrimento que sofreu durante o fechamento da ponte, hoje a gente pode comemorar a reforma da ponte, que eu acho que foi uma coisa muito boa, que transpôs 2 governos, né, se não 3, mas que foi muito importante para a manutenção das condições da cidade de São Vicente. Eu tenho certeza que a chegada do VLT à região continental vai trazer um
boom de desenvolvimento daquela região, que já está mostrando o seu potencial. É uma área que tem um imenso potencial de desenvolvimento, né? E que com certeza vai trazer para São Vicente muito mais recursos, muito mais condições de melhora, já com essa possibilidade de um transporte rápido, eficiente, como é o VLT, que inclusive me surpreendeu muito positivamente. Eu não achava que fosse... vai ter que fazer um corte aqui, né? Eu não achava que essa questão fosse chegar a ser tão importante como foi o VLT para a cidade de São Vicente, né? Então eu acho que traz desenvolvimento, traz conforto, traz melhoria, mas a inexistência da ida do VLT à região continental e a dependência da ponte demonstrou uma certa fragilidade na área de transporte e que São Vicente precisa melhorar muito nessa área, mas a gente vai chegar lá. Com toda certeza, e são pontuadas, sim, muitos motivos para os vicentinos se orgulharem e também, por que não, muitas evidências de crescimento da cidade. E aí, trazendo aí também, nesse paralelo que a gente trouxe inicialmente falando sobre a ligação do senhor com a cidade de São Vicente e também com a percepção de desenvolvimento, das principais coisas que mudaram, que se otimizaram com o passar do tempo. Gostaria que você falasse também sobre as principais diferenças de São Vicente, né, durante sua época de juventude, para agora, no presente momento, né, as principais diferenças, as principais questões na qual foram otimizadas, foram ultrapassadas ali a respeito do tempo e tiveram que se adaptar também. Eu acho bastante interessante essa pergunta que você me fez, porque assim, uma questão que me choca muito, assim, é a questão, por exemplo, do México 70, né? Que hoje as pessoas meio que abandonaram esse apelido do bairro México 70, que era só favelas de palafita, né? E que se desenvolveu muito. É um bairro que cresceu muito e passou a adotar o Vila Margarida, né? Então, hoje as pessoas não usam mais, mora onde? Moro no México. Não, moro na Vila Margarida, né? Então as pessoas têm uma outra dignidade. Uma coisa é você falar, eu moro onde? Moro no México 70. México 70 remete ao quê? A construção da Imigrantes, né? Da pista de subida da Imigrantes, né? Aí, naquela década de 70, aqueles trabalhadores que vinham principalmente fugidos da fome e da seca do Nordeste, acabaram se instalando na Baixada Santista e preferencialmente na área do México 70. Então, assim, eu tenho muita memória das favelas, do enfavelamento da cidade e tal, e hoje existem favelas em Santos e São Vicente, existe lá a Vila Telma, tem alguns lugares que aqui a gente tem aí algumas áreas aí de favela, mas é muito menor e houve uma ampliação de áreas com asfaltamento, áreas com mais dignidade, com calçamento, com escolas, com acesso a transportes, com acesso a VLT, né? Então, houve muita mudança, é muito flagrante isso, né? De quem viveu na década de 80, né? Como conheci São Vicente na década de 80, eu frequentava a igreja desse padre que eu falei, o Padre Vicente, que era a igreja de Nossa Senhora da Aparecida, que fica no bairro de Fátima, né? Então, a igreja Nossa Senhora Aparecida, mas fica no bairro de Fátima, em São Vicente.